Então agora vamos dar continuidade aqui ao término das leituras do Soren Kierkegaard, os discursos edificantes, e já estamos na última parte, no último capítulo, o capítulo final dos discursos edificantes, para então prosseguirmos com outras leituras bem interessantes, por sua vez. Então, aqui finalizando o Soren Kierkegaard, por temor aos homens ou consideração da vantagem mundana, de modo covarde e ignóbil, não ousar confessar diante do mundo o objeto de seu amor. É talvez uma das coisas mais abomináveis e desprezíveis que se pode atribuir a uma pessoa. E por temor aos homens ou consideração de vantagem mundana, de modo covarde e ignóbil, não ousa confessar diante do mundo sua fé e o objeto de sua fé. Isto é o mais abominável que se pode dizer de uma pessoa. Porque mesmo se a Sagrada Escritura não ensinasse, do modo mais solene, que se exige dos confessores do cristianismo que confessem sua fé diante do mundo, sim, o que deles se exige já se enuncia ao serem chamados de confessores. Mesmo se Cristo não tivesse dito: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai Celestial. Mesmo se não fosse assim, seguir-se-ia totalmente por si mesmo. Seguiria da necessidade da interioridade no cristão do cristão que ele o fizesse. E pelo outro lado, apesar de ser ordenada e inculcada com toda a ênfase da eternidade, quando, no entanto, a confissão não é a consequência daquela necessidade interior, então tal confissão não é a que se exige. Se, pois, alguém quisesse enganar descaradamente a si mesmo e achar que era a coisa mais sagaz o que aí se exigia, o mais prudente em vista do juízo da eternidade, confessar o Cristo. Neste caso, tal pessoa não apenas não confessaria o Cristo, porém o desfiguraria, blasfemando contra Deus, como se Cristo fosse um vaidoso dominador que ambicionasse um nome grandioso no mundo. Não por isto Cristo exigiu a confissão, e não foi deste modo que a exigiu. Pelo contrário, exigiu propriamente que, em seus adeptos, houvesse aquela interioridade que segue por si mesma com a confissão, quando esta é exigida. Pois a mesma interioridade pode ser silenciosa e ainda assim agradável a Deus, mas esta mesma verdadeira interioridade não pode certamente ser silenciosa quando a confissão é exigida. Com efeito, quão suficientemente forte não teria de ser a fé de um homem para crer para a bem-aventurança, bastante forte e sem respeito humano nesta perspectiva, se não fosse suficientemente forte e livre de considerações para ousar confessar, se acaso o fosse exigido. Ai, a espécie mais difícil de desassombro é de certo aquela que trata de ignorar suas próprias fantasias sobre mérito, ou achados justificadores para suas paixões, ou espantalhos da fantasia horrorizada pela consciência da culpa. Mas sem este desassombro não se consegue crer para a bem-aventurança. Por isso também todo e qualquer verdadeiro cristão sempre esteve disposto a, quando exigido, confessar sua fé. Ele não procurou, e isto justamente é louvável, vaidosa e egoisticamente a ocasião, mas antes, em preocupação interior, assegurou-se de que, honesto diante de Deus, ele estaria disposto a isto quando fosse exigido. Era assim outrora, quando o mundo ao redor do cristianismo era paganismo, e os cristãos eram de alguma forma convidados a confessar a sua fé diante do mundo, porque o confessar a sua fé era a mesma coisa que anunciar o cristianismo. Havia então também ardor e prontidão para confessar. Isto era altamente venerado pelos cristãos, de modo que eles, embora todos confessores da mesma fé, mesmo assim, notavelmente, designavam alguns com o nome de confessores, que contudo não sacrificavam a vida como mártires, mas contudo eram provados em muitos perigos da confissão.
Naqueles tempos, a confissão era exigida incondicionalmente de cada um, pois o que o mundo queria forçar os cristãos a confessar que eles não eram cristãos. O paganismo queria tratar os cristãos como criminosos, e neste caso se queria o que muitos dos padres da igreja analisaram com tanta clareza e agudeza, não como de resto se quer de um criminoso, que ele admita e confesse sua culpa, não, pelo contrário, exigia-se do cristão que confessasse não ser cristão. Mas será que agora a situação afinal não se alterou? Agora, quando o cristianismo se impôs triunfalmente, agora quando todos são cristãos, agora que menos do que nunca a exigência consiste em que se tenha de confessar que não se é cristão, o que, todavia, indubitavelmente é o chamamento máximo a confessar que se é. Consideremos este assunto com calma e sobriedade. Pois se é Deus quem dá o espírito de força e fortaleza, assim também é o mesmo Deus que dá o espírito de sobriedade. E se a ignóbil covardia e o temor dos outros são sempre abomináveis em qualquer época, assim, contudo, os exageros da cólera, um zelo sem sabedoria, não são menos degradantes e, às vezes, de certo, em sua base, igualmente abomináveis, igualmente escarnecedores de Deus. Quando um cristão confessa o Cristo entre pagãos, este confessar equivale então a anunciar o cristianismo diante de homens que não o conhecem. Tal confissão não inclui nenhum juízo sobre os pagãos, nem que estes não sejam cristãos, pois os pagãos não se pretendem cristãos. Quando, ao contrário, este cristão vive entre cristãos, ou entre pessoas que afirmam ser todas cristãs, aí o confessar o Cristo não é o mesmo que anunciar o cristianismo, pois aqueles a quem se dirige esta confissão estão instruídos no cristianismo. Dizem que eles mesmos são cristãos. Mas isto é julgar outros, julgar aqueles que se dizem cristãos, julgar que estes apenas se fazem passar por cristãos. Portanto, julga sobre eles que eles não são cristãos, portanto, julga-os quer suavemente, por leviandade e ausência de reflexão, ou, no caso pior, por hipocrisia. Estas duas situações são, afinal, muito diferentes, de certo, e fáceis de distinguir, dado que, num dos casos, o cristão está cercado de pagãos, e, portanto, o ser cristão é totalmente a mesma coisa como confessar o Cristo. No outro caso, o cristão que confessa o cristianismo está cercado de cristãos que também confessam o cristianismo. E, portanto, o querer confessar o cristianismo num grau diferenciado significa contestar o cristianismo dos outros. Por amor a uma clareza ainda maior, permitam-me evidenciar o que analisamos com o auxílio de uma imagem simplesmente sensível. Se houvesse uma espécie de comida, um alimento, que de uma ou de outra maneira tivesse tanta significação para uma pessoa, que ela estivesse em relação com seu sentimento mais íntimo, podemos, por certo, pensar numa comida nacional ou numa comida que tivesse um significado religioso, e por consequência que fosse impossível a essa pessoa calar-se no caso de que esta fosse objeto de zombaria ou tão somente mencionada como algo de menor valor. Seria então óbvio que, se isto acontecesse na sua presença, então ela iria reconhecer e confessar seus sentimentos. Mas vamos considerar a situação um pouco alterada. Este homem está aí reunido com outros, e aquela comida é posta na mesa. Ao ser ela oferecida, cada um dos hóspedes diz: esta é a mais esplêndida e mais deliciosa de todas as comidas. Talvez aquele homem de quem falamos descubra perplexo, ou pelo menos julgue descobrir que os convivas não comem daquele prato, que o deixam passar intocado e se dedicam aos outros pratos, enquanto dizem, porém, que aquele prato é o mais esplêndido e delicioso de todos. Está, neste caso, o homem chamado a declarar a sua convicção? Não há, afinal, ninguém que o contradiga, ninguém que diga algo diferente do que ele diz. Se acaso aí, nesta ocasião, ele declara solenemente seus sentimentos,
Das duas, uma, ou não faz nenhum sentido o seu comportamento, na medida em que não tem sentido, numa ocasião em que todos dizem o mesmo, confessar a sua convicção que é unívoca com a dos demais, já que isto não seria confessar, mas sim concordar com eles. Ou então ele também pretende julgar os outros que, para ele, não querem dizer aquilo que dizem. E assim também se passa com confessar o Cristo entre os homens que se declaram cristãos, desde que lembremos a imperfeição de nossa imagem, pois, com efeito, a gente pode certificar-se visivelmente se uma pessoa come ou não come daquele prato que tanto elogia. Mas na relação espiritual, só o conhecedor dos corações pode propriamente saber até que ponto uma pessoa não acredita naquilo que diz. É bem possível que um cristão descubra perplexo, ou pelo menos julgue descobrir, que muitos homens que dizem todos eles que o ser cristão é o bem supremo, e dizem que eles mesmos são cristãos, dão a impressão de se interessarem bem pouco por este supremo bem. Mas se por causa disso ele aproveita a ocasião para confessar o Cristo, aí sua confissão não será anunciar o cristianismo, mas será isto sim dar um veredicto sobre os outros. Confessar, tal como a Bíblia e a Igreja empregam esta palavra, pressupõe uma oposição, pressupõe que haja alguém que diga o contrário. Porém, este não é afinal o caso. Pelo contrário, ele acredita descobrir que haveria muitos que se contradiziam ou que não acreditavam naquilo que estavam dizendo. Ele confessa o Cristo, então, não em oposição aos que negam o Cristo, mas em oposição àqueles que também confessam o Cristo, ou seja, ele julga os outros. Julga que a confissão deles é uma inverdade, quer dizer, não que seja inverdade aquilo que eles dizem, pois o que eles dizem é, afinal de contas, o verdadeiro, porém, que o enunciado verdadeiro não possui neles nenhuma verdade. Se acaso alguém é ou não chamado a confessar o Cristo, se acaso alguém é ou não chamado a confessar o Cristo de tal modo que com isto o impugne em outros, cujo enunciado, no entanto, é o mesmo, eis uma questão bem diferente para cuja resposta a gente não pode amparar-se diretamente na primeira cristandade. Esta é uma questão totalmente diferente, que por certo cada um faria bem em considerar. Pois qualquer resposta que surja jamais poderá ser de tal modo que daí siga estar ele liberado de fazer o que estiver em seu poder para ajudar os outros a progredirem no cristianismo. Mas as seguintes coisas não são confessar o Cristo, ensinar, guiar, impulsionar outros com quem se tem em comum o essencial numa confissão comum do cristianismo. Naqueles tempos em que o cristianismo lutava com o paganismo, o qual negava o Cristo, e aí cada cristão era chamado a confessar o Cristo diante do mundo, jamais ocorreria aos cristãos em suas relações recíprocas confessarem uns aos outros o cristianismo, o Cristo. Porque o cristão individual que na sua relação com os cristãos quer insistir em confessar o Cristo, torna-se presunçoso ao negar que os outros o sejam. Por isto deve ser sempre lembrado o seguinte, que aquilo que enquanto o cristianismo estiver cercado pelo paganismo equivale a proclamar o cristianismo, facilmente se torna dentro do cristianismo presunção e arrogância. Presunção e arrogância. Entretanto, não segue de modo algum do que foi examinado e que apenas contém o necessário elogio da cautela, que não poderia ocorrer o caso em que, em meio à assim chamada cristandade, de que um homem se visse na necessidade de confessar o Cristo. Contudo, sobre isto nada queremos decidir, mas sim deixá-lo a cargo do autoexame de cada indivíduo. Não o trouxemos de modo algum para o primeiro plano da observação, como se o objeto do discurso devesse ser sobre o confessar o Cristo. Não, nós recordamos o mais elevado exemplo da luta por uma convicção, para que então do mais alto possamos aprender para um menor, e na luta por uma convicção que nos pode ser indicada,
possamos aprender a combater corretamente. Pois mesmo se não ocorresse o caso, se a vida de um homem não fosse levada à dificuldade de dever confessar o Cristo, combatendo, então mesmo assim ele poderia de outras maneiras ser levado à decisão de determinadamente e até o extremo precisar e dever reconhecer uma visão que esteja em relação com e na interdependência da sua mais íntima convicção. Mas também sobre isto vale que, por temor aos homens ou consideração a alguma vantagem mundana, covarde e ignobilmente não se atrever a mostrar sua convicção é o que de mais abominável e desprezível se pode dizer de alguém. Então é proveitoso estar bem preparado, atentar oportunamente às dificuldades, para que se possa estar resoluto no perigo, mas também familiarizado com o alegre pensamento da franqueza orientadora. Pouco a pouco, como se espalha certa formação cultural superficial, e com isto os diversos propósitos entre os homens se multiplicam reciprocamente, como pouco a pouco a invejosa e temerosa mesquinharia das comparações avança, contagiante para todos os lados, desgraçadamente é como se tudo almejasse sufocar a franqueza nos homens. Enquanto se combate para derrubar dominações e regimentos, parece que se trabalha com toda a força para desenvolver sempre mais a mais perigosa das servidões, o temor humano da mesquinharia em relação aos seus semelhantes. Um tirano, se é que existe um tal, e se isto não é antes uma velha fábula que a gente areja por causa das façanhas heróicas ligadas à derrubada dele, este de certo se pode afinal derrubar. Nele pelo menos se pode fazer pontaria. E temor humano em relação aos dominadores e poderosos é, contudo, nestes tempos algo a ser considerado como uma velha crônica. Em todo caso, há muitos que combatem neste aspecto contra o perigo, de modo que o perigo não é de modo algum particularmente grande. Pois uma pessoa inexperiente talvez tire ingenuamente uma conclusão assim: o perigo contra o qual muitos lutam deve certamente ser grande, uma vez que há tantos combatentes. Mas alguém um pouco mais experiente também tire uma conclusão mais verdadeira. Mas alguém um pouco mais experiente talvez tire uma conclusão mais verdadeira. Assim, o perigo contra o qual muitos lutam, este dificilmente será grande, uma vez que há muitos, pois muitos é o que menos se vê quando há um grande perigo a combater. Mas aquele espírito mau, o temor humano, da pusilanimidade em relação aos seus iguais e à tirania do semelhante, este espírito mau que a gente mesmo evoca e que não mora em nenhum homem individual e que furtivamente rasteja por aí e procura a sua presa, enfia-se como uma serpente na relação entre dois seres humanos. Este espírito mau, que propriamente quer abolir toda e qualquer relação do indivíduo para com Deus, é muito difícil de erradicar. Quase não se entende que isto é uma servidão que a gente desenvolve. A gente o esquece no zelo de libertar os homens derrubando as dominações. Quase não se entende que isto é uma servidão. Como haveria de ser possível ser servo em relação a semelhantes? Contudo, ensina-se corretamente, daquilo que alguém depende sem liberdade, é servo também. Mas nossa época, amante da liberdade, pensa diferente. Pensa que quando não se é dependente de um dominador, aí ninguém é servo, de modo algum. Quase não se entende que é uma servidão o que a gente desenvolve. E justamente isto é que torna tão difícil de se desprender dela. De fato, tal servidão não consiste em que um único queira oprimir muitos. Neste caso, a gente fica bastante atento. Mas em que os indivíduos, ao esquecerem a relação com Deus, tornam-se temerosos uns dos outros reciprocamente, que o indivíduo torna-se temeroso frente aos múltiplos ou aos muitos.
os quais, por sua vez, cada um por si, por temor dos homens, esquecendo Deus, se ajuntam e formam a multidão que se despede da nobreza da eternidade concedida a cada um de ser um indivíduo. Neste aspecto, como também em muitos outros, um homem pode ser provado no mundo, provocado a ter de e dever reconhecer uma convicção, mas ele jamais será deixado sem orientação, desde que a procure e no lugar correto, e onde então, senão na Sagrada Escritura. Assim nós lemos nos Atos dos Apóstolos que os apóstolos foram proibidos pelo Sinédrio de anunciar o Cristo. Os apóstolos, porém, não se deixaram amedrontar com isto, porém temeram mais a Deus do que aos homens, e anunciaram o Cristo. Depois disto, o Sinédrio os fez prender e os teria feito matar se Gamaliel não lhes tivesse desaconselhado tal coisa. Contudo, os apóstolos foram açoitados e depois os mandaram embora. Porém, quando foram açoitados, assim lemos nos Atos dos Apóstolos 5:41. Saíram do recinto do Sinédrio regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. Alegres. Saíram do recinto do Sinédrio regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. Com referência constante a tais palavras, queremos refletir sobre o alegrativo que há para qualquer um que sofra por uma convicção, em que a franqueza consegue, sofrendo, tomar o poder do mundo, tem o poder para transformar a afronta em honra, a derrota em vitória. Que a franqueza consegue, sofrendo, tomar o poder do mundo, tem o poder para transformar a afronta em honra, a derrota em vitória. Se imaginarmos um jovem que foi bem instruído na verdade, então não poderemos de modo algum negar que ele conheça o verdadeiro. No entanto, de certo, se passará com ele como se passou com outros antes dele, que, ao tornar-se adulto, veio a conhecer coisas bem diferentes, enquanto ele, todavia, só conhecia o verdadeiro. O jovem conhece, por certo, o verdadeiro, mas falta-lhe conhecimento, experiência sobre as condições da realidade efetiva, Wirklichkeit, de todo o ambiente dentro do qual a verdade deve avançar. É raro que um ser humano, desde os seus primeiros anos, seja auxiliado neste aspecto por um pressentimento mais obscuro. Mais frequentemente, o jovem tem, o que é amável, uma boa fé que, de certo, ocasionalmente, por sua vez, se torna a perdição do jovem. A curiosidade de aprender do jovem dedica-se com tanta boa vontade e tanta disposição à verdade, tal como esta lhe é comunicada. Sua fantasia inexperiente, porém bela, forma-lhe então uma imagem que ele denomina o mundo, em que agora o que ele aprendeu desenrola-se para ele como num palco de teatro. No pensamento incorrupto do jovem combinam completamente a verdade como ela a aprendeu em sua figura mais pura e o mundo que é o palco da fantasia que ele mesmo forma. Assim tem de ser a relação entre a verdade e o mundo, pensa o jovem, e assim ele sai cheio de confiança pelo mundo da realidade afora. Mas o que ele chega então a ver ali? Não queremos demorar junto a toda deficiência e mediocridade e inconstância e mesquinhez que ele chega a ver aqui, no mundo que agora o circunda. Não queremos parar junto às tristes descobertas que o jovem faz a respeito de si mesmo, de como ele não é de modo algum aquele que ele se imaginava, de como aprende a interpretar de verdade, talvez em detalhes esta palavra da Escritura, que ele mesmo também está cercado de fraqueza. Ele mesmo está cercado de fraqueza. Hebreus 5:2. Apressamos, Hebreus capítulo 5, versículo 2. Apressamo-nos para episódios mais fortes. Com efeito, o mundo pode mostrar de uma dupla maneira o contrário daquilo que um jovem incorrupto crera. Nenhuma destas visões o jovem vê sem horror,
e mesmo enquanto ele é elevado pela glória divina de uma visão, estremece todavia com a primeira impressão desta mesma visão, que afinal só pela revisão temente a Deus traz tanta elevação. O jovem está instruído no verdadeiro e no bom, no amar o que é bom por amor da verdade, e a fugir até mesmo da aparência do mal. Mas agora o mundo lhe apresenta o inverso. Trata-se de uma inversão que se tem de denominar a de desfaçatez. Trata-se de uma inversão que se tem de denominar a de desfaçatez. Há homens que reviram os conceitos e, como diz o apóstolo, colocam sua honra em sua vergonha. Gloriam-se de sua desonra. Filipenses 3,19. Gloriam-se de sua desonra. Um jovem há de ver isto com pavor. Eles não apenas fazem o mal, mas nem o ocultam. Não apenas não o ocultam, mas o fazem abertamente. Eles se achegam à luz. Comumente acredita-se que o mal foge da luz. Alçam seu olhar e se fazem conhecer justamente por isto. Comumente acredita-se que a má consciência abaixa o olhar. Não apenas o fazem abertamente, mas se gloriam disso. E aplaudem os que o praticam. Romanos 1,32. Aplaudem os que o praticam. Mas o mundo pode também apresentar o inverso de uma maneira diferente daquela que o jovem incorrupto acreditava. Há uma outra inversão que de certo contém a mais alta elevação, embora seja um espetáculo tão terrível que o jovem estremece, porque isto afinal não combina com suas belas representações. Isto ocorre quando o bem tem de sofrer por causa da verdade. Quando o mundo mostra não ser digno do bem, quando o honesto não tem nenhuma recompensa. Aliás, é recompensado com escárnio e perseguição. Quando a confusão afinal se torna tão grande que a gente pensa fazer um agrado a Deus ao perseguir as testemunhas da verdade. Isto é, quando o bem é forçado a chamar a afronta de honra. É forçado a, inversamente, com a ênfase eterna da verdade, colocar a honra na vergonha. A um jovem algo desta espécie com certeza raramente lhe venha à cabeça. Algo assim um jovem raramente conseguiu imaginar. Quão frequente e naturalmente o jovem tem aquela amável boa-fé. Mas algo parecido com isto ele não concebe. Quando isto ocorre, quando os conceitos são sacudidos num transtorno que é mais pavoroso do que um terremoto, quando a verdade é odiada e suas testemunhas são perseguidas, daí o quê? Deve então a testemunha sucumbir frente ao mundo? Sim, mas com isto está tudo perdido? Não, pelo contrário. Permanecemos convictos e para tanto não são necessárias provas, pois se não for este o caso, então este tipo não será de modo algum uma testemunha da verdade. Portanto, estamos certos de que um tal tipo ainda em seu último instante terá conservado uma lembrança juvenil daquilo que o jovem esperava. E que, portanto, diante de Deus examinou a si mesmo e a relação para ver se afinal o erro não poderia estar nele. Se aquilo não seria possível, se poderia vir a ser tal como o jovem esperara, o que ele talvez mais esperasse por causa do mundo, que a verdade triunfasse e o bem tivesse sua recompensa no mundo. Mas quando então ele se assegura de que ele mesmo não carrega a culpa, e se assegura de que a partir de agora ele carrega a responsabilidade se acaso não agir, então a franqueza se reergue com forças sobrenaturais. Aí então ele inverte a relação e transforma prodigiosamente a vergonha em honra. Coloca sua honra em ser assim afrontado pelo mundo. Gloria-se de suas perseguições e de suas cadeias. Louva a Deus por lhe ter sido concedido sofrer deste modo. Escarnecido, vilipendiado, ultrajado. Este inverso é a inversão própria da franqueza. Isto também é o inverso daquilo que um jovem não corrompido
teria esperado ver no mundo. Ai daquele que de modo atrevido, fogoso e tempestuoso introduz o horror desta confusão nas condições mais pacíficas. Mas ai também daquele que, caso se fizesse necessário, não teria a franqueza para inverter tudo uma segunda vez, quando foi invertido uma primeira vez. Ai dele, é pesada de aguentar a perseguição de um mundo, porém é ainda mais pesada de aguentar a responsabilidade da eternidade por não haver agido, expor-se à vergonha na eternidade, porque não conquistou com a ajuda de Deus a franqueza para transformar a vergonha em honra. Assim fizeram os apóstolos, mas o fizeram sofrendo. Digamos aqui de imediato que sempre de novo devemos repetir. Eles o fizeram sofrendo, pois de outro modo aquela fala tornar-se-ia em sua essência uma descarada mentira, e caso alguém agisse do mesmo modo que eles, em seu seguimento o mais terrível extravio. Depois que os apóstolos foram açoitados com varas, saíram então alegres por terem sido achados dignos de sofrer ultrajes por causa do nome de Cristo. Depois que os apóstolos foram açoitados com varas, saíram então alegres por terem sido achados dignos de sofrer ultrajes por causa do nome de Cristo. No mundo já se ouviram muitas histórias assustadoras sobre extravios e pecados dos homens. Basta lembrar daqueles antigos profetas e juízes. Mas mesmo o mais rigoroso libelo não é tão assustador como esta franqueza apostólica, pois mesmo o mais rigoroso libelo reconhece ainda assim ter alguma coisa em comum com os homens que ele pune. Justamente por isto é tão severo, para que possam corrigir-se. Ao punir, envolve-se com eles. Mas isto de ser levado até o extremo, de modo que só reste um único meio: agradecer a Deus, alegrar-se de lhe ter sido concedido sofrer ultrajes. Isto em comparação com o mais rigoroso dos libelos, é falar em línguas. Mas será que alguém é realmente capaz de pensar tal situação sem calafrios? Pois se uma tal fala não é demência, e neste caso estaria fora de toda e qualquer regra, então se trata ou do cúmulo de impertinência ou então do prodígio da franqueza. Caso se devesse esboçar a mais corrompida e perturbada de todas as épocas, será que se conseguiria esboçá-la de modo mais verdadeiro, mas também mais horrível, do que dizendo: a corrupção, a perturbação era tal que forçava o bom a transpor o limite da impertinência, forçava-o a orgulhar-se do ultraje. Mas, pelo outro lado, se quisesse encontrar a expressão mais confiável para dizer que o bem sempre triunfa, qual a expressão é mais confiável do que esta? A franqueza é capaz de, sofrendo, retirar do mundo o poder, e tem o poder de transformar o ultraje em honra, queda em triunfo. Pois quando dizemos, aí não estamos falando de que o bom algum dia num outro mundo deverá triunfar, ou de que a sua causa há de triunfar algum dia neste mundo. Não, triunfa enquanto vive, sofrendo ele triunfa ainda vivendo a vida. Triunfa no dia mesmo do sofrimento. Se toda a oposição humana se amontoa, sim, se o mundo se levanta contra ele, ele é o mais forte. Nem mesmo o poder da linguagem pode segurá-lo. Ele, por assim dizer, traspassa a linguagem. Com a ajuda de Deus, ele força a passagem francamente para extrair da vergonha a honra, para arrancar da queda o triunfo. Mas se é preocupante ver um sonâmbulo que caminha com enorme segurança sobre o abismo, mas contudo também de um modo incompreensível, assim também não é sem um calafrio que a gente vê esta segurança apostólica, que nas alturas da demência, com a ajuda de Deus, fala francamente em línguas. Quando o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por um tribunal humano. Aí é esta palavra de certo forte e poderosa,
que em verdade não se deve ficar repetindo levianamente, pois devemos também levar em conta um juízo humano, mas as palavras são contudo mais humanas. Porém esta coisa de agradecer a Deus porque se foi açoitado com varas, orgulhar-se porque se sofreu ultraje, é assustadora, e isto significa também, afinal, encarar o juízo humano como menos do que pouca coisa, menos do que nada. É tão assustador que nós, sem a falsidade que apenas deseja escapar dos perigos, com verdadeira sinceridade ousamos dizer: agradecemos a Deus por não sermos provados de tal modo, não termos sido levados a decisões onde estaria em jogo esta franqueza. Pois com respeito aos apóstolos não se trata de choradeiras sobre ninharias, não se trata de alguns homens avulsos, corrompidos e descarados, desses que houve em quaisquer épocas, enquanto que, por sua vez, há muitos com quem se gostaria tanto de ter e teria de fato linguagem e conceitos em comum. Não, os apóstolos estavam sozinhos com um mundo contra si. Não havia apenas aqueles que se denomina gente ruim. Não, era o mundo inteiro que se contrapunha aos apóstolos. E sobre a relação deles para este mundo, eles deviam julgar que ser açoitado com varas era uma honra, sofrer ultraje, algo de que se orgulhar. Assim estavam sozinhos os apóstolos. Para eles só havia uma única coisa, e como Paulo acrescenta, todo o resto é perda. Filipenses 3, verso 8. Ai, tais palavras foram tão frequentemente repetidas e tão frequentemente reproduzidas que por fim se acha que, pela constância da repetição, elas se encaixam na nossa linguagem comum cotidiana. Do que, no entanto, elas estão imensamente distantes. Sim, quanta gente seria capaz de conceber a inversão triunfal da franqueza que se encontra neste enunciado? Se um homem na realidade tem um mínimo que seja de entusiasmo para de bom grado sacrificar algo por uma causa, já não falta muito então para que a gente com pena o encare como uma pessoa simplória, lamente-o como sendo um pobre coitado limitado. E contudo em seu entusiasmo reside somente o seguinte: que ele ama algo tanto que, por esta coisa, está disposto a aguentar a perda de outra coisa, dos bens do mundo, dinheiro, reputação. Mas quão distante ainda está do apostólico? Pois o entusiasta encara a posse dos bens terrenos como ganho, ainda que esteja disposto a renunciar e aguentar a perda. O apostólico consiste em considerar a posse como perda. Se alguém é bastante entusiasta para encarar todos os bens terrenos como sendo perda, sim, então o mundo não está longe de considerar tal pessoa como louca. E, no entanto, este entusiasmo ainda nem é o apostólico, pois os apóstolos não contam apenas os bens terrenos como nada sendo, mas até os consideram como perda. Portanto, como quer que um homem corra atrás de fortuna, honra, reputação, assim um apóstolo tenta evitar estes bens. Pois neste ponto estamos todos de acordo junto com o apóstolo. Todos queremos de bom grado evitar perdas. Só que, por sua vez, o desacordo é tão grande quanto possível, pois por perda compreendemos exatamente o contrário daquilo que o apóstolo compreende por isto. Mas alegrador é, sim, indescritivelmente alegrador, que a franqueza tenha assim poder para triunfar, seja capaz assim de, apesar da linguagem de todos os homens, selar com sua marca os conceitos e, não nos esqueçamos disto, com a marca autêntica da divindade, de modo que aquilo que nós, ingênuos e lamurientos, chamamos de perda, seja para a triunfante franqueza um ganho, de modo que aquilo que o mundo rebelde chama de vergonha seja honra, o que o mundo puerilmente chama de queda seja triunfo, de modo que esta linguagem falada por uma inteira geração em mútua concordância seja revertida,
e haja tão somente um único homem que fale corretamente a linguagem humana, aquele a quem todo o gênero humano está de acordo em rechaçar. Dado, porém, que foi ensejado por aquelas palavras dos apóstolos, e com referência constante a elas, que expulsemos este alegrativo que consiste em que a franqueza, com a ajuda de Deus, possui tal poder. Vamos nos esforçar então também para compreender os apóstolos. E de que modo os apóstolos se compreendiam a si mesmos neste ponto? Pois certamente há que se falar sobre tais palavras e sobre tais obras maravilhosas da fé na franqueza. Apesar de toda a covarde sagacidade que quer ensinar aos homens evasivas e cálculos, deve-se falar francamente e sem reservas, pois, na perspectiva divina, todo aquele que se atreve a proclamar a mundanidade deve ser eternamente responsável. Há que se falar de tal maneira que, se possível, possa dar um calafrio em todo aquele que de modo impertinente se aventura por tais caminhos, mas também de tal maneira que aquilo que assusta possa lembrar a nós outros de como o cristianismo precisou combater no mundo, de modo que nós então, se em verdade nos são concedidas condições mais brandas, com humilde gratidão devemos louvar a Deus, mas também honrar os apóstolos da maneira correta, honrá-los reconhecendo sinceramente, sem nenhuma reserva, que se trata de uma distinção diante de Deus o ser agraciado com tais sofrimentos, mas também, sem silenciar sobre coisa alguma, reconhecer com sinceridade que esta distinção é tal que a carne e o sangue bem prefeririam estar livres dela. Pois se trata de uma falsidade quando se fala lisonjeiramente da distinção de um apóstolo, justamente como se esta fosse, tal como dinheiro ou talento, algo que todo o mundo gostaria de ter, ao invés de ver que isto é o segredo dos sofrimentos, de modo que com certeza quase todo o mundo agradeceria a possibilidade de ser esta pessoa distinguida, se a condição fosse, como afinal de contas o é, com amarga seriedade tornar-se aquilo em que o apóstolo se tornou, um lixo do mundo, um espetáculo para o mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 13. Justamente por isto dizemos o que se aprende no exemplo do exemplo dos apóstolos, que a franqueza, sofrendo, consegue esta coisa maravilhosa. Querendo ser atuante, a franqueza não o consegue. Mas os apóstolos também estavam, afinal, sofrendo constantemente. Não tinham só sofrimentos, pois também os pode ter aquele que está atuando. Mas todo o modo de proceder deles era um sofrer. Seu comportamento era um submeter-se. Não pregavam uma revolta contra a autoridade, pelo contrário, reconheciam o poder dela, mas sofrendo obedeciam a Deus mais do que aos homens. Não reclamavam ser liberados de nenhum castigo, não resmungavam por sofrerem o castigo, mas castigados continuavam a anunciar Cristo. Não queriam forçar ninguém, mas mesmo submetidos triunfavam justamente ao se deixarem submeter. Quando a relação não é esta, a franqueza não pode de jeito nenhum fazer o milagre. Pois o maravilhoso está justamente em que aquilo para todos aparece como derrocada, enquanto que para o apóstolo é o triunfo. Quando a franqueza é menor, então quer atuar, quer ter razão, quer forçar os homens a reconhecê-la, não pode e não quer sofrendo aguentar o martírio da loucura, que é aquilo que o mundo inteiro chama de derrota, que aquilo que o mundo inteiro trabalha baseado na suposição de que é a derrocada, para o mistério da fé com a ajuda de Deus seja a vitória, e que aquilo em que o mundo inteiro chama de infâmia e opera baseado nisto, achando que é a infâmia, para o mistério da fé com a ajuda de Deus seja a honra. Então os apóstolos saíram regozijando-se, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo.
Esta é a convicção mais íntima na familiaridade do coração com Deus. Não se trata de um enunciado artificioso, como quando um homem procura escolher o calor devorador da paixão sobre a frieza da expressão. Não encontramos em nenhum enunciado de um apóstolo uma referência hostil aos homens. Eles estão tão reconciliados com Deus, com a ideia de se sacrificarem, e assim apenas ocupados com a sua relação com Deus, que eles, por outro lado, esqueceram totalmente da relação com os homens. A rigor, eles não combatem contra os homens. O que os homens fazem com eles não os preocupa propriamente e, no máximo, só como uma ocasião para buscar entrar na relação com Deus, na qual, tão somente, completamente perdidos, eles têm a sua vida. Paulo não julga o rei Agripa, não o agride com seu discurso, não o ofende com nenhuma palavra. Pelo contrário, ele o poupa. Seu discurso é brando e é conciliação. Quando ele diz: eu desejaria que não somente tu, mas todos os que me escutam hoje pudessem tornar-se assim como eu sou, com exceção dessas correntes. Um apóstolo sofre, ele não combate com os homens. Isto não é porque ele, orgulhosa e aristocraticamente, se elevasse acima de sua agressão. De jeito nenhum, mas isto é porque só está ocupado com a sua própria relação com Deus. Este é, ao mesmo tempo, um meio eternamente seguro para se distrair sob o sofrimento, mas também é a mais suprema elevação. Submeter-se, submetidos, forçados a se submeter. Parece que o autor joga com a duplicidade da raiz, undar, que ora significa ora significa milagre, prodígio, maravilha, provocando um maravilhoso trocadilho subreptício. Derrocada, undergang. Ignomínia, afronta. Quando o mundo inteiro reúne todo o seu poder contra um apóstolo, não pode lutar contra este em iguais condições, pois um apóstolo tem sempre um terceiro que para ele é única e exclusivamente o principal, é tudo para ele. A relação para com Deus. Ver, humanamente falando, ser executado inocente e ainda morrer com um gracejo nos lábios, é a vitória orgulhosa, é o triunfo do paganismo, e é também o mais elevado na relação entre os homens. Porém, é bom notar quando Deus está excluído, quando a vida toda e seu maior episódio são, no fundo, um brinquedo, porque Deus não está participando deste jogo. Pois quando Ele está junto, aí a vida é coisa séria. Um apóstolo, ao contrário, omite todo o resto, esquece de tudo o mais, não o vê, não o escuta, não o percebe, mas só tem olhos para Deus. E por isso ouve-se aquela palavra humilde de um mártir: eu agradeço a Deus que me foi concedido ser considerado digno de ser crucificado. Tais palavras não são ditas para zombar dos homens. Não. Para este humilde mártir, os homens justamente nem estão presentes. Ele não tem nada a ver com eles. Toda a maldade e ignorância deles não o ocupam. Ele não reclama vencer sobre eles, não quer mostrar-lhes que ele afinal é o mais forte. Não, ele se volta apenas para Deus, até no último instante. Não sem temor e tremor sobre se ele também cumpriu até o fim com correção sua obra, mas também com confiança e dedicação, agradecendo humildemente por ter sido considerado digno desta morte ignominiosa. Vê, uma multidão furiosa agrupa-se ao redor do mártir. Acredita-se que a questão é entre eles e ele. Ela escarnece dele até o último instante, e então espera ouvir grito de lamentação ou uma palavra orgulhosa do sofredor. Está oculto aos olhos da multidão que há um outro presente, e contudo é assim. O mártir vê apenas Deus e fala apenas com Deus. Suas palavras, sim, soam de fato como uma zombaria sobre a multidão cegada,
mas não são ditas deste modo. O mártir fala só com Deus, agradece por ter sido considerado digno deste sofrimento. E estas palavras fazem milagres. Ele não desce da cruz, mas torna isto ainda mais maravilhoso. Com a franqueza, ele recria a linguagem. Quando a mais elevada expressão da linguagem nem basta para designar a inocência deste mártir, e neste sentido, em termos humanos, o seu mérito, então ele sente, justamente porque ele nada tem a ver com os homens e sim com Deus, que ele simplesmente não tem mérito algum, rasga seus cálculos em relação aos homens, concede-lhes toda a injustiça deles e agradece humildemente a Deus. Assim como nós outros agradecemos pelas coisas boas, assim ele agradece pela graça de ser crucificado. Maravilhosa linguagem, maravilhosa elevação, nas alturas, por assim dizer, da loucura, ter esta franqueza. Pois, meus ouvintes, reflete sobre o que significa agradecer a Deus pela graça de ser crucificado. E nós que choramingamos e reclamamos se o mundo nos contraria um pouquinho, nós que nos afamamos por obter justiça, somos orgulhosos de ter razão. Nós, portanto, que se quisermos ser honestos, teremos de reconhecer que não estamos longe de chamar uma tal fala de loucura. Então os apóstolos saíram regozijando-se, após terem sido açoitados com varas. Estavam realmente alegres, não se tratava de uma conduta afetada, enquanto o mundo olhava para eles. Não agiam assim para mostrar ao mundo quão profundamente o desprezavam. Não, estavam realmente alegres. Sim, jamais alguma moça regozijou-se mais pelo dia do noivado do que os apóstolos se alegraram pelo dia das chicotadas e por cada um desses dias, que para eles era um dia de noivado com Deus. Aquele que professa uma visão triunfante alegra-se afinal no dia da vitória, não só por causa da vitória, mas porque a vitória para ele significa uma confirmação de que está realmente andando pelo caminho que achava que devia seguir, porque agora aconteceu como esperava. Mas o que professa uma visão militante, este se alegra no dia da perseguição, pois agora acontece afinal aquilo que ele tinha de esperar, em concordância com toda a sua visão. A vitória na primeira situação não é uma fortuna casual, mas o essencial, e na segunda situação o que alegra é que o sofrimento não chega como um infortúnio casual, mas como o essencial. Caso o triunfo não chegasse para aquele primeiro, de certo ele procuraria a falha nele mesmo. Se a perseguição não chegasse para o último, este por certo procuraria a falha em si mesmo. Isto é extremamente fácil de compreender para qualquer um que apenas tenha uma noção acerca do que significa ter uma visão da vida e viver em virtude desta. E por outro lado, não está acostumado a viver na incerteza de uma maluquice. E agora então um apóstolo. Ele havia visto o santo ser crucificado, havia visto toda a maldade e corrupção do mundo revelar-se, quando o Senhor e Mestre foi escarnecido. Com esta impressão, os apóstolos saíram para o mundo. Tenta agora, se te for possível, pensar isto de outro modo que não seja o de este homem desejar que o mesmo mundo viesse a tratá-lo da mesma maneira. Que este homem tivesse de, desconsolado e profundamente preocupado, acusar-se a si mesmo caso não fosse perseguido, enquanto que só poderia temer uma única coisa: se quem sabe não seria uma honra demasiado grande vir a ser crucificado. Tenta-o, imagina que este que deveria anunciar ao mundo tal mensagem de que o santo foi crucificado, como um criminoso entre dois ladrões, que este homem estivesse vestido de púrpura e glória, que este homem estivesse de posse de todos os bens terrenos, este homem que deveria anunciar a doutrina de um crucificado,
de que o seu reino não era deste mundo. Experimenta-o, se é que simplesmente aguentas o experimento, se isto não se torna proibitivo, porque a simples ideia de algo assim já soa como um escárnio impertinente sobre um apóstolo. Mas então está totalmente correto que os apóstolos, em verdadeira sinceridade diante de Deus, se alegrassem por terem sido açoitados com varas. Ou imagina só que o anúncio apostólico do cristianismo rapidamente tivesse, como se diz, triunfado, que um apóstolo pudesse ter vivenciado o perigo em que as gerações posteriores fossem tentadas, que poder e glória lhes fosse oferecido, não para deixarem de anunciar o Cristo, mas sim para anunciá-lo. Será que propriamente um apóstolo poderia ter querido convencer-se a compreender isto? Será que não lhe seria incompreensível que o Senhor e Mestre tivesse de ser tentado como um criminoso e o discípulo, que afinal não é mais que o Mestre, devesse alcançar honras e dignidades? Será mesmo que um apóstolo alguma vez se modificaria a tal ponto que ele, ao invés de se identificar com uma visão militante da vida e do cristianismo, identificar-se-ia com uma visão triunfante? Pois a triunfante supõe que a maioria, que a multidão dos homens em média pertence à verdade. Justamente por isto é um sinal característico de que é excelentemente bom o fato de se possuir o poder e a honra. A visão militante, porém, ensina que o bem tem de sucumbir, e por isto os seus servidores têm de ser perseguidos, afrontados, tratados como criminosos ou como tolos. Ai, e justamente nisto é que se pode reconhecê-los. Ai, justamente por isto eles não querem ter o poder e a honra, pois aí reside uma falsa concessão em relação à visão deles. Só quem pode francamente estar de posse da honra e do poder é o que se mantém convencido de que o gênero humano na média é bom, o que afinal de contas a seu tempo também poderia ser verdade, de modo que por sua vez se tornasse sinal distintivo de um exagero, de um ardor malsão, o não querer ter honra e poder, caso se mereça tê-los. Malsão. Os apóstolos estavam alegres por terem sido açoitados com varas, e o estavam sinceramente. Talvez tenham pensado também naquelas palavras: toda vítima sacrificial será salgada. Mateus 10, 24. Talvez tenham pensado também naquelas palavras: toda vítima sacrificial será salgada. Há um perigo ao qual os apóstolos talvez estivessem menos expostos, pois naqueles tempos o importante era a luta de vida e morte todo dia e a todo instante. Contudo, imaginemos este perigo para melhor compreender a alegria dos apóstolos ao serem açoitados e perseguidos. Em situações mais pacíficas, quando tudo parece tão assegurado, quando os homens dizem paz e não perigo, quando a temporalidade, por assim dizer, se torna um encantamento, aí o perigo mora ainda mais perto, de que não só um homem esteja inclinado a tomar o Espírito em vão, mas também outros o auxiliem nisto. Quando a temporalidade, por assim dizer, se torna um encantamento, aí o perigo mora ainda mais perto, de que não só um homem esteja inclinado a tomar o perigo em vão, mas também outros o auxiliem nisto. Então, como se diz, há de se admirar o talentoso, admirar sua vantagem específica. Há de se esquecer que tudo isto é dom de Deus, e ajudar o agraciado a esquecê-lo também. Assim recebem glória uns dos outros. João 5,44. Jogam o jogo da surpresa e passam a vida loucamente admirados ou admirando a vida na rotina que deixa a existência sem sabor, porque está sem sal, e como guloseima, porque está sem seriedade. Imagina se um apóstolo tivesse experimentado algo assim, se ele que por certo recebeu altos encargos como jamais nenhum outro homem,
mas que constantemente também compreendia com humildade que diante de Deus ele não era nada, que ele tivesse descoberto que se queria tomar em vão o dom da graça que lhe fora confiado e ajudá-lo a fazer o mesmo, enfeitá-lo com púrpura e ostentação e esquecer Deus. Será que com furor sagrado não teria arrebentado estas cadeias de concubina? Será que com tristeza não haveria de pensar na alegria que sentia quando a existência tinha vigor e tinha sabor? Quando um apóstolo alegre safa depois de ter sido açoitado, em verdade tinha de estar alegre por isto. Meditamos então sobre o alegrativo que reside em que a franqueza tem este poder da vitória. Nós também lembramos como os apóstolos se compreendiam neste pensamento. Não ousamos reter de ninguém a alegria vitoriosa contida naquele pensamento. Não ousamos silenciar que a franqueza possui este poder. Porém, de jeito nenhum, nós não jogamos frouxamente uma palavra perdida. Pelo contrário, de acordo com a capacidade, juntamos à alegria o peso de considerações sérias, para quanto possível nos contermos. Pois este pensamento alegrador não é como um assim chamado remédio inofensivo que pode ser usado de qualquer maneira, sem perigo, e usado até contra um leve resfriado. Ele é, porém, como o medicamento forte cujo emprego não é sem perigo, mas cujo emprego correto também salva de uma doença que leva à morte. Raramente, talvez, será o caso em nossos tempos que um homem em verdade ouse dizer que sofre por causa de Cristo. Nós recomendamos repetidamente aquela calma que reflete que não deve, contudo, apoiar-se diretamente na relação dos apóstolos com o mundo pagão. Mas, embora este seja o caso mais raro, pode, pelo contrário, acontecer, e pode acontecer com qualquer ser humano, se ele então não quiser retroceder para a perdição. Hebreus 10:39. Que ele possa chegar a sofrer por uma convicção. Não se pode, porém, combater corretamente este combate da convicção sem o apoio da franqueza. Conforme seja o perigo, também se dará, esta é a nossa esperança e nossa fé, a franqueza vinda do alto. Mas até mesmo nos menores perigos é preciso ainda assim franqueza. E por isto, onde quer que estejas, se tens algo a que chamas de tua convicção, seria afinal bem triste se não tivesses nenhuma. E se exige de ti combater por ela. Então não procures o apoio do mundo e dos homens, pois este apoio é afinal de contas traiçoeiro, às vezes de tal modo, e isto ainda nem é exatamente o perigoso, que ele engana e se ausenta no momento mais difícil. Mas também há às vezes, e este sim é em verdade o perigoso, é tão traiçoeiro que ele, quando chega em abundância, sufoca a boa causa. Pois assim como talvez muitas causas se perderam porque faltou o apoio do mundo, assim também muitas causas se arruinaram porque se permitiu que o mundo ajudasse. Não, busca a franqueza junto a Deus. Se tu talvez sofres por uma convicção, ou te preparas para sofrer por uma convicção, ou com seriedade meditas sobre o que pode acontecer a um ser humano, então alegra-te um instante com este alegrativo que foi o objeto deste discurso. Mas não vás falhar. Não te distraias com este alegrativo. Esforça-te antes justamente para, com seriedade, obter a franqueza junto de Deus, de modo que este alegrativo venha ainda mais abundante para ti. Uma convicção não é algo que se deva apressar para trazer ao mundo. Muita confusão e grande dano já se produziu porque um imaturo produziu uma convicção não amadurecida. Não, deixa simplesmente a convicção crescer na tranquilidade, mas deixa-a crescer junto com a franqueza diante de Deus. Aí então não importa qual perigo te sobrevenha, tu te certificarás do que a franqueza é capaz. Uma brasa nos cavacos fininhos a gente apaga com um copo de água. Mas quando o fogo teve tempo para devagarinho inflamar a casa inteira, e então com um profundo suspiro, é assim na realidade efetiva da imagem.
e assim também na realidade espiritual assinalada por esta imagem, de um só golpe explodem em chamas. Aí diz o bombeiro: aqui não há nada a fazer, aqui o fogo venceu. É bem triste, afinal, quando o bombeiro diz: aqui o fogo venceu, mas é alegre quando foi o fogo da convicção que venceu. E os inimigos é que dizem: aqui não há nada a fazer. Com efeito, se o fogo da convicção teve tempo para devagarinho inflamar um homem, até que ele, quando um instante se apresenta, com um profundo suspiro, de um só golpe dê vazão ao fogo da convicção nas chamas, aí a franqueza é capaz de ir sofrendo, e esta é também, afinal de contas, num certo sentido, uma visão padecente. Quando o zelo por uma convicção consome como um fogo um ser humano, retirar o poder do mundo e ter poder para transformar vergonha em honra, derrota em vitória. Assim vamos, cada um de nós, manter firmemente esta joia preciosa, o pensamento alegre da franqueza, para que ninguém tire a franqueza de nós. Mesmo que de boa vontade concedamos que o nosso combate no mundo é apenas uma causa insignificante em comparação com aqueles magníficos que foram tentados nas maiores decisões, ainda que todavia em verdade não seria nenhuma causa insignificante caso em nosso combate insignificante nós perdêssemos a franqueza. Muito bem, então muito boa. Demos término aos discursos edificantes. E aí, se Deus quiser, permanecermos com as próximas leituras.